Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro. A igreja hoje celebra a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E o texto que a Sagrada Liturgia nos oferece é de João, capítulo 1, versículos 47 a 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha até ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos então reunidos para meditar esta santa palavra de Deus, que trata da vocação de Natanael, um dos primeiros discípulos de Jesus. Como disse, a igreja celebra hoje a festa dos três arcanjos: Miguel, cujo nome significa quem é como Deus; Gabriel, que significa força de Deus; Gibor é o guerreiro valente; e Rafael significa Deus cura. Para a Igreja Católica, a existência dos anjos é algo fortemente e claramente estabelecido, tanto na Sagrada Escritura quanto na Sagrada Tradição. O Catecismo da Igreja Católica estabelece com muita clareza não somente a existência, mas também a função e o papel dos anjos na história da salvação. Portanto, não são figuras simbólicas, são personagens fundamentais e essenciais no plano da salvação, no plano de Deus. Então, a doutrina católica sobre a existência dos anjos é uma verdade de fé, sustentada pela Bíblia Sagrada, sustentada também pela tradição. No Catecismo da Igreja Católica, temos alguns números, por exemplo, o número 328, que trata exatamente da natureza e da existência dos anjos. A existência dos anjos como seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. É isso que nos diz o número 328. Mas não somente. Os anjos, para o Catecismo da Igreja Católica, são criaturas puramente espirituais. Obviamente que os anjos não possuem um corpo físico, diferentemente dos seres humanos. Mas na Bíblia, muitas vezes eles aparecem e sempre têm uma função de mediação. Quase sempre têm uma função de mensageiros. Assumem determinadas missões a pedido, a mando do próprio Deus. E são criaturas de Deus, criaturas pessoais. São dotados de inteligência, são dotados de vontade, portanto, são criaturas pessoais e não meramente energias cósmicas ou forças dispersas na natureza. Essa inteligência, essa vontade própria dos anjos faz com que eles assumam a capacidade de fazer escolhas, tanto para o sim a Deus, como para o não. Não é à toa que existem os chamados anjos caídos, os demônios, aqueles que disseram não ao projeto de Deus. Como seres espirituais, não corporais, fisicamente não corporais,
O número 330 do Catecismo da Igreja Católica nos diz que os anjos são seres imortais. Desta forma, aí está estabelecido no Catecismo da Igreja Católica, estão estabelecidos alguns elementos fundamentais e centrais daquilo que a Igreja Católica professa sobre os anjos. Como disse, a palavra anjo vem do grego angelos, em hebraico se diz malak. Malak significa mensageiro. Também angelos. Euangelos significa evangelho, boa notícia. Angelos significa aquele que transmite uma notícia, aquele que transmite uma mensagem. O seu nome praticamente resume o seu papel fundamental, a sua vocação e a sua identidade. Servir a Deus e anunciar a vontade de Deus por meio de mensagens transmitidas aos seres humanos. Eles servem também a Cristo Jesus. Em várias ocasiões nos evangelhos, os anjos estão a serviço de Cristo Jesus, sobretudo alimentando-o naquela experiência dolorosa do mistério do seu jejum no deserto. Também os anjos são fundamentais na consolação de Jesus no momento da dor no Horto das Oliveiras e acompanha Jesus em todas as experiências, especialmente no momento da cruz. Um dia, pela segunda vinda de nosso Senhor, eles também virão como elementos fundamentais de adoração a Jesus glorificado. E é bom não esquecer que o anjo Gabriel esteve presente fundamentalmente na anunciação da encarnação. A serviço de Deus, a serviço de Cristo Jesus, a serviço da humanidade. É bom agora darmos uma olhadinha no texto próprio do Santo Evangelho. A partir desse texto de João, capítulo 1, a igreja hoje oferece uma reflexão sobre os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael como anjos superiores. Dentro de poucos dias celebraremos também a memória dos santos anjos da guarda. Outra experiência importante que é o próprio Jesus nos diz que cada pessoa tem um anjo especial que o acompanha e o protege. Eu não sei se a gente reza, se a gente tem essa amizade especial com o nosso anjo da guarda. Seria muito importante manter com ele uma amizade especial. Dom Helder Câmara tinha uma amizade toda especial com o seu anjo da guarda. Mas vamos olhar um pouquinho a palavra do Santo Evangelho que acabamos de escutar. Então, a palavra de Deus, deste capítulo 1 do Evangelho de João, praticamente nos versículos últimos, que nos falam sobre Natanael, tem uma profundidade muito bela. Na relação entre Jesus e Natanael, é interessante que para os outros discípulos, Natanael é um afobado. Ele sai com uma pérola. Por acaso de Nazaré pode provir alguma coisa que preste? Natanael parece preconceituoso. Ele é de Caná da Galileia. Parece que há uma rixa interessante entre as aldeias pequeninas daquele tempo. Ele que é de Caná da Galileia, pertinho de Nazaré. Natanael tem uma visão completamente equivocada, porque ele acha que de Nazaré não pode provir nada de interessante. Mesmo Natanael, aparentemente, sendo alguém bairrista, preconceituoso, que não é capaz de acolher o inaudito e a novidade de Deus, mesmo provindo de uma aldeia insignificante lá das brenhas das serras da Galileia, Jesus tem uma imagem muito mais positiva dele. É interessante. Natanael é todo cheio de preconceito. Jesus, ao contrário, tem uma imagem muito positiva de Natanael. E a declaração de Natanael é recebida por Jesus e Jesus devolve como outra declaração cheia de uma riqueza impressionante. Aí vem um israelita em quem não há falsidade, não há duplicidade. Olha que coisa bonita, como Jesus olha de modo positivo o coração de Natanael. Jesus, antes de qualquer coisa, antes de qualquer palavra, antes de qualquer conversa, ele já conhece em profundidade o coração da gente. Jesus não se deixa levar pelas aparências,
pelos preconceitos vazios. Não. Jesus vai em profundidade à alma humana. Conhece em profundidade o ser humano. Natanael, um verdadeiro israelita, um homem que busca a Deus com o coração sincero, verdadeiro e unitário. Bom, Natanael obviamente pergunta logo: de onde me conheces? De onde Jesus conhece Natanael? E aí vem uma outra resposta bastante enigmática e estranha e até difícil de ser compreendida. Jesus disse: olha, Natanael, antes que Filipe te chamasse para ser meu discípulo, eu te vi debaixo da figueira. Como é bonita, essas duas expressões são fundamentais. Eu te vi. Jesus nos vê. Vocês recordam que nestes últimos dias refletimos bastante sobre o Deus que nos vê, o Deus que olha para nós com a profundidade e com o seu amor paterno, o Deus que penetra em profundidade no nosso mistério, na nossa existência. Jesus nos vê, ele vai à procura de cada um de nós. E nós também desejamos vê-lo. Mas hoje no Evangelho, Jesus nos vê. O segundo elemento é mais enigmático ainda, debaixo da figueira. Já foram escritas muitas páginas sobre esse debaixo da figueira. Tudo indica, e parece-me que esse é o consenso na pesquisa exegética, a figueira é uma árvore que tem folhas bastante amplas, largas, e faz uma sombra muito bacana. Produz figos. O figo é doce. Muitas vezes se faz com o figo uma espécie de melado, de melaço, usado para adoçar os alimentos. Pois bem, a figueira, devido sobretudo ao clima causticante de Israel, no pino do meio-dia, no calor mais terrível, a figueira era utilizada para as pessoas ficarem debaixo e debaixo dela estudarem a Torá, pesquisarem a Bíblia Sagrada, estudarem a palavra de Deus. Então, muito provavelmente, esse Natanael, que é um homem íntegro, sincero, verdadeiro, em quem não há duplicidade, em quem não há falsidade, muito provavelmente ele está debaixo da figueira orando com a Sagrada Escritura. Lugar da meditação da palavra, lugar do estudo e da pesquisa na Sagrada Escritura. Muito provavelmente, então, Jesus o viu debaixo da figueira, lendo a Bíblia Sagrada, lendo a palavra de Deus. Aqui é bom fazer atenção. Nesse tempo, a Bíblia Sagrada eram rolos. Cada livro, nem havia praticamente no formato de livro como temos hoje. Eram rolos que eram enrolados, amarrados e guardados. E nem todo mundo tinha estes textos da Sagrada Escritura em casa. Havia, sobretudo, na sinagoga. O detalhe mais bonito, mesmo que ninguém tenha visto Natanael, Jesus o viu. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Natanael, basta escutar isso que Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, e ele cai diante de Jesus com os títulos mais profundos da sua profissão de fé. Rabi, que significa mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vejam, 3 títulos cristológicos de altíssimo nível, impressionante. Simplesmente porque Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Parecem até coisas desproporcionais. Natanael reconhece a identidade profunda de Jesus. Aquele que no início dissera, por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Agora, diante de Jesus, também ele se dobra para dizer, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus, então, responde com outra palavra profundamente bela. Natanael, tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores tu verás. Na verdade, eu te digo, tu verás o céu aberto. Não somente tu, os outros discípulos também, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui claramente, meus irmãos, Jesus utiliza a imagem de Gênesis capítulo 28, a famosa escada
Lá que está presente a escada de Jacó, presente no livro do Gênesis. É uma imagem muito utilizada também pelos místicos. A escada é a ponte entre a esfera, o ambiente do divino, o ambiente de Deus, e a humanidade. Essa escada entre o céu e a terra é o próprio Jesus. Jesus é a escada, Jesus é a ponte que liga a humanidade ao coração de Deus. Jesus é a nova e definitiva escada, o Filho do homem e Filho de Deus ao mesmo tempo, como víamos antes de ontem. Diante da revelação bela que Natanael faz sobre Jesus, ele revela algo sobre Jesus, mas na verdade é Jesus que revela a identidade profunda do ser humano. O texto de Puebla, documento de Puebla, dizia: o ser humano descobre a sua verdadeira identidade somente diante de Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, como podemos viver esta santa palavra de Deus no dia de hoje? Eu diria, a primeira coisa, devemos buscar com todo afinco a transparência, a honestidade, a sinceridade, a verdade fundamental que estava no coração de Natanael, também deve estar no coração de cada um de nós. Sem mentira, sem duplicidade, sem falsidade, o ser humano é chamado a viver a sua verdade fundamental diante de Jesus. Aliás, duplicidade diante dele nem adianta, porque ele desmascara completamente e nos deixa completamente desnudados na nossa mentira e na nossa falsidade. O segundo elemento muito importante no texto do Evangelho de hoje. Jesus faz uma promessa belíssima de comunhão, de unidade fundamental entre o céu e a terra. Vereis o céu aberto, e como que os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada sobre o Filho do Homem. Esse mistério de comunhão entre o céu e a terra é a grande promessa de Deus para nós. Deus quer que nós participemos não somente do terra a terra, Deus quer que nós entremos nas realidades celestes mais profundas, a realidade de Deus. Uma busca sincera e honesta da santidade, como diz um amigo meu. E terceiro, o terceiro elemento, a busca da verdade de Deus nas Sagradas Escrituras. Natanael, debaixo da figueira, lê a palavra de Deus, medita a palavra, busca a verdade na Santa Palavra. Também nós, amanhã é dia de São Jerônimo, dia da Bíblia. Busquemos também nós a palavra escrita, a Sagrada Escritura, mas sabendo que para nós cristãos católicos, a palavra de Deus não é somente e em primeiro lugar um livro. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo eterno do Pai, encarnado em nossa história. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu então os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde, a palavra de Deus aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.